O professor Alex está aqui comigo, escritor, professor, doutorando em filosofia. Sempre participa do nosso quadro Diálogos, trazendo um pouquinho de filosofia para a nossa semana. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde aos ouvintes, né? Tá abafado na rua? Pra quem tá no ar-condicionado, tá bom. Tá ótimo. Tá complicado. Então aqui tá bom. Na rua tá quente, complicado. Né? Tá bem abafado, na verdade, né? E aí fica sempre naquela que parece que vai dar trovoada e tal, etc. Parece que vai virar o tempo. Eu tava na rua de manhã, tava circulando, trabalhando, e já tava virando o tempo, assim. Parecia que ia cair o toró, né? Como a gente chama. Mas parece que agora virou um pouquinho menos. Vamos acompanhando aí. E no decorrer da nossa programação, o Ronaldo Coutinho sempre fala do tempo. Fica acompanhando aí, você vai saber. Falando em tempo, qual é o tempo que você disponibiliza para acompanhar um pouco mais de cultura? Quando foi que você parou para ler um livro novo, por exemplo? Ou tantas outras coisas que a gente compreende como cultura. Professor, o ser humano ele é um ser complexo, né? A gente não precisa só de comida, ar e água, né? A gente precisa de outras coisas. Parece que as pessoas acabam deixando de lado esse aspecto de colocar coisas novas no cotidiano. Isso faz parte do cotidiano hoje em dia do ser humano, né? Muito bom gancho. Eu acho que essa pergunta serve pra gente começar e pro ouvinte pensar, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Essa frase ela é muito bonita, porque ela revela algumas coisas. A primeira sobre a nossa disposição de espírito, de mudar a nossa própria vida. E, em segundo lugar, a nossa capacidade de aprender coisas novas, ou seja, de consumir cultura. A gente naturaliza os nossos hábitos e esquece que tudo que a gente faz é um produto da nossa cultura. E que uma das nossas satisfações, além de comer e dormir, né, a gente precisa se satisfazer intelectualmente por meio do que a gente chama de cultura, né? Sem isso, a gente não vive uma vida feliz, ainda que a gente preste cada vez menos atenção nisso. Aprender gera um pouquinho de trabalho, né? Então, tem essa preguiça de aprender, né? Quando a gente vive a nossa vida, nos nossos hábitos cotidianos, a gente naturaliza aquilo e pensa que aquilo sempre foi daquele jeito, que aquilo sempre foi assim. E aquilo vira um hábito. E um hábito é uma ação não pensada. E pensar dá trabalho. Pensar cansa. Pensar nos obriga a perguntas que a gente não quer a resposta. Pensar nos obriga a fazer coisas diferentes do que a gente normalmente já faz. Então, a gente transforma o nosso dia a dia em pura repetição de hábito e não se dispõe a fazer algo fora daquilo, a aprender algo diferente. Sejam coisas simples, sabe? Que é aprender uma receita diferente. Caramba, gente, quando tu percebe, faz 15 anos que tu cozinha a mesma coisa, sabe? Faz 3 que tu vê o mesmo filme. Olha como... Olha, faça essa autorreflexão, assim. Não é um pouco pequeno? Não é uma vida... Com uma miríade de bilhares de receitas no mundo, sei lá? Exatamente. A gente simplesmente não se interessa ou porque chegamos muito cansados, né? Só que é um ciclo que se retroalimenta, porque quando a gente consome cultura, a gente sente essa satisfação que só ela pode dar. Mas a gente está tão cansado que a gente quer terminar tudo o mais rápido possível para fazer nada o quanto antes. Mas a gente faz nada atualmente, professor? Muito nada, mas pouco nada que nos faz feliz, né? A gente ocupa o espaço entre as ocasiões. A gente não vê esse espaço com uma finalidade por ela mesma. A gente sempre pensa assim, eu preciso descansar agora, porque em breve eu tenho um próximo compromisso. Em breve eu tenho um próximo compromisso. A gente não tira um tempo ativamente, né? Seja para descansar ou para consumir algo na postura ativa. Eu vou assistir um filme prestando atenção. Eu vou conversar contigo prestando atenção, né? Esse hábito nefasto que a gente está agora de fazer 80 coisas ao mesmo tempo, assim. E ninguém está julgando a sua capacidade, mas não é mais interessante quando o teu interlocutor te olha no olho? Pois é, um tempo atrás eu estava falando com alguém sobre esses debates que acontecem na internet. E é um fenômeno que eu vejo, a pessoa não debate mais com o interlocutor dele. Ele fala para a câmera, ele fala para o recorte.
Então ele vai lá, ele lacra na pergunta ou na resposta dele, pum, e depois ele vai e volta pro debate, mas nem sabe mais, já perdeu o fio da meada. A gente acaba sendo e consumindo as coisas sempre com o celular na mão, sempre vendo alguma coisa. A gente não consome mais ativamente, né? Como você estava falando. Fazer uma receita, por exemplo, é algo ativo. Você tem que pensar na combinação, você tem que pensar como no ponto e é uma ação propriamente sendo feita, né? Não é algo parado sendo consumido. Eu gosto de pensar assim sobre isso. O que produz história e o que não produz história? Porque a história é o que dá para nós densidade. Quando a gente olha e acha alguém interessante, essa pessoa ela é interessante porque ela tem ali profundidade. E profundidade não é só fazer perguntas esteticamente interessantes, né? Às vezes o pessoal se interessa pela filosofia pelas perguntas dela, e é claro, com razão, né? Mas além, assim, do interesse que a pergunta desperta, o mais importante é a profundidade com que ela chega. Então, quando a gente dedica tempo para aprender as coisas, a gente vai criando essa densidade. Quando a gente consome cultura, a gente vai criando essa espessura em nós mesmos, essa profundidade, esse interesse, que aí é o que a gente vai dizer. Essa pessoa é uma pessoa culta. Porque quando a gente apenas passa pelo tempo e não vive o tempo passando, a gente não produz história em nossa vida. Aí a gente fica, tu viu aquele vídeo lá? Vi. Tá aí. Isso não impacta em absolutamente nada na tua vida. Não que eu seja contra trivialidades, eu amo jogar conversa fiada, mas quais são as produções artísticas que você consumiu que elas provocaram algo em você, entende? Para mim elas são nomeáveis, eu consigo lembrar e contar nos dedos assim os filmes que me tocaram, as músicas que me tocaram, né? Ou os artistas, ou determinados jogos. Que toca, que move, que incomoda. Que te faz sentir algo, né? A gente te faz sentir. Que te faz sentir algo além de uma risada. Que te produz desconforto. Que tu não consiga terminar de assistir por alguma razão. Que tu fique pensando sobre aquilo depois. Algo que te faça sentir. Essa coisa que mais me indigna. Assim, essa nossa apatia que a gente tá em relação à cultura. É quase como se nós fôssemos hoje uma sociedade sem cultura. Porque nós não temos nada a oferecer quando a gente conversa com alguém. A gente está conversando, todo mundo escuta as mesmas bandas faz 30 anos. Pensei, principalmente os mais velhos, qual foi a última vez que você ouviu alguma música diferente, fora do gênero pop? Como você fazia quando era jovem? Como você ia lá ouvir e procurar músicas, entende? Qual foi o último gosto musical diferente seu? O último restaurante diferente que você procurou? Assim, eu fico estarrecido com o empobrecimento que a gente chegou. Nós não temos nada a oferecer, assim. Peça indicação para alguém e a pessoa vai te dizer um determinado influencer, qualquer coisa absolutamente superficial. E não que eu seja contra coisas superficiais, mas parece que hoje isso é tudo que nós temos a oferecer. É só superficial, né? Esse é o grande problema. E aí a gente entra num ponto das próprias produções, né? Hoje, justamente porque a gente vive nesse mundo em que a gente consome passivamente, tudo tem que ser fácil de entendimento, que a gente está nessa correria toda, parece que a produção é pensada para ser de fácil entendimento, para ser tudo mastigado. Então a gente consome coisa assim porque também é criada coisa assim para retroalimentar essa máquina, parece. Para quem assistiu o Oscar, teve algumas alfinetadas do Oscar e essa foi uma delas, né? Que foi uma crítica direta a essa submissão da cultura aos streamings, né? E os streamings, as plataformas de streaming, sabem que são a segunda tela. Então, elas já são pensadas e desenvolvidas nisso, né? Só que eu penso assim, tão vilões as plataformas. Não, quem deu o play ali foi você, ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou a ver aquilo ali até o fim, né? Tem filmes mais profundos pra assistir? Tem. Mas nós escolhemos não, né? Então, às vezes, quando a gente entra nessa discussão, que é sobre as empresas, né? Se chama indústria cultural, o nome técnico disso. É estudado pela Escola de Frankfurt. Só que quando a gente entra nessa discussão, a gente esquece a nossa responsabilidade. Sim, é assim que as coisas são pautadas, mas ninguém tá te obrigando. Você pode consumir outra cultura, né? Você pode consumir outra cultura, você pode pensar sobre aquilo que está acontecendo. Ninguém está te proibindo, mas parece que a gente só vê hoje a cultura como uma espécie de passagem de tempo
entre os nossos compromissos. A gente não dedica um momento para ela. A gente não dedica um momento para ela. E é ela que vai nos dar essa profundidade. Eu tenho certeza que todas as características, ouvinte, que você se orgulha de você mesmo, elas foram produzidas pela sua história no momento que isso te dedicou a algo. A ouvir alguém, a conversar, a consumir algo ativamente, né? Exatamente. Perfeito. E a criação de história, como falou, né? Se não deixa marca, não cria história. Então, aquele videozinho que você vê na timeline, nada contra, e um pouquinho de timeline aí no dia faz parte, a gente tá presente nas redes sociais, todo mundo tá. Mas quando é só isso, né? Fica. E a internet dá muita resposta também, né? Então. A gente economiza um pouco de cérebro também no nosso dia a dia, né? Coisa que às vezes a gente não pensa muito. Essa ideia é... A maravilha da filosofia é essa, né? Mas ela também é um perigo, né? Porque pensar é perigoso. Então, se eu me obrigo a pensar sobre os meus hábitos, a partir do momento que eu tenho consciência sobre eles, eu não consigo mais ser o mesmo que eu era antes. Então, eu não faço a pergunta. Porque se eu fizer a pergunta, eu tenho que lidar com a resposta dela, né? Se eu percebo... A ignorância é uma bênção, né? E a ignorância é autoinduzida, né? Ninguém está te enganando. Você está se autoinduzindo a isso. Você está levando uma vida que você... a gente até brinca, né? A gente não quer dar espaço para o nosso próprio pensamento. Tu tá no trabalho, tu sai dali, tu escuta música, tu chega em casa, tu escuta algo enquanto tá tomando banho, depois tu tá sempre olhando para alguma coisa. A gente não quer dar espaço para que não cruze um pensamento sobre a nossa vida e que diga assim, será que eu estou feliz com essa vida que eu estou vivendo? A gente não dá chance para o nosso pensamento, né? E, na verdade, a gente não dá chance para outras formas de cultura, né? Principalmente porque a gente vincula a nossa identidade ao nosso hábito. A gente diz assim, eu sou assim, é isso que eu gosto, essa é a minha vida, né? Comer o salada e passear no parque no final de semana. Essa é a vida do cristimense. Beleza, não é uma vida ruim, mas você pode fazer uma trilha também, né? Você pode começar um esporte novo, você pode aprender um jogo de carta novo, você pode começar uma faculdade nova, um curso livre, mas olha como a gente funde a nossa identidade ao nosso hábito e deixa de aproveitar o que a vida pode oferecer para nós. A gente deixa de aproveitar as grandes possibilidades. E esse mundo de cultura, que é gigante, esse mundo de cultura é gigante. Isso é uma das coisas que mais me entristece aqui na região. E eu acho que a classe empresarial vai até poder sentir isso. Tente abrir um restaurante que não seja de comida italiana. Tente. Cara, não tem. Aqui são 1000 opções de restaurante de comida italiana, muito boas, inclusive, mas se você quiser outro, você não tem. Não tem repertório cultural. Você não tem repertório cultural. E vale lembrar, a gente está falando de cultura, que cultura é muito amplo, né? A alimentação é cultura, carrega tanto significado, tanto valor. Então, é super importante. E aí a gente entra, obviamente, né? Livro, o teatro, música, propriamente, enfim, e tantas outras coisas, né? Mas há um movimento de desvalorização de cultura. Como você falou agora, a gente tem tantos restaurantes italianos, mas por que não há um restaurante de outras culturas? Por que a gente desvaloriza tanto a cultura se aparentemente a gente precisa tanto dela? Eu vejo isso 2 caminhos, né? Se a gente olhar assim, a explicação seca do mercado se não tem, porque não tem cliente, né? E eu acho que ela é uma boa resposta, que nós não temos interesse em consumir culturas diferentes. A gente não tem hoje muito interesse em consumir cultura. E olha que nós temos coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, a Camerata de Veneza está sempre tocando na região. O grupo de batalha de rimas sempre acontece nos parques. Vai ter um festival de hip hop aqui em Criciúma, 12ª edição, neste sábado, inclusive. E é muito legal quando a gente participa disso, porque o skate se popularizou pela STU aqui em Criciúma e vira um evento cultural. E tem tanta coisa acontecendo nesse mundo cultural que nós não participamos, que a gente se mantém vinculados aos nossos hábitos, né? E aí acaba que os espaços não conseguem sustentar isso, né? Isso me emputece muito, tá? Tipo assim, você vai viajar para outro país. Pensa, você vai viajar para outro país. Qual que é a primeira coisa que você vai colocar no seu cronograma? Ir visitar algum museu. E daí aqui em Criciúma não vai. Sabe? E aí aqui em Criciúma não vai no museu. E em Floripa não vai no museu. Na nossa região, a gente tem um museu ao ar livre em Orleans, aqui a gente tem o Museu Augusto Casagrande em Criciúma, a gente tem o museu em Nova Veneza, a gente tem... Exatamente. A gente desvaloriza a cultura, né? E é uma desvalorização também da
própria classe artística, né? Principalmente por esse meio do caminho, né? Quando a gente olha, nossa, eu acho muito legal o artista lá do Oscar e tal. Tá, mas e o artista de pequeno e médio porte? Não apoio nenhum. Apoio nenhum, entende? Ou então, ou você seja um superstar, ou você não seja nada. Ou eu não vou participar da sua cultura. Eu não vou pagar o teu trabalho. Um problema muito grande que a gente tem. Vamos ver os pintores, por exemplo, da região. Você não quer pagar o valor de um quadro de um pintor. Porque ele não é famoso. Existe uma desvalorização da cultura muito grande, né? Nós não queremos pagar. A gente não quer pagar para ir num show. A gente não quer pagar para assistir uma peça de teatro. A gente vai nessas coisas se elas forem de graça. Que daí quem tem que pagar é o Estado, né? Mas todo mundo gosta de cultura. Ninguém vive sem. A cultura vai além do entretenimento. Mas parece que a gente não valoriza isso como constituinte de nós mesmos. Nós não queremos pagar por essas coisas, né? E claro, não é apenas pagando que a gente pode participar desse mundo cultural, né? Mas eu acho que esse exemplo é uma das respostas do por que tão poucas coisas diferentes proliferam. Porque nós não damos chance pro diferente, né? Pois é, e aí a gente entra naquela frase ali em relação ao restaurante, né? Ah, mas eu não abro um restaurante de outro tipo de cultura, de outro tipo de alimento, porque não tem público. Mas o público não vai consumir outro se não tem. Não existe a possibilidade de eu comer uma comida indiana se não tem nenhum restaurante de comida indiana na minha cidade. Então, se retroalimenta esse problema. Fica um ciclo vicioso, em que um lado diz que é por falta de disponibilidade e outro lado diz que é por falta de interesse, né? Como seria se nós tivéssemos? E fica essa dúvida, né? Como seria se nós tivéssemos mais oferta de repertório cultural, né? Mas insisto que, inclusive, nesse ponto, tá tudo bem se um determinado produto cultural, por si só, ele não conseguir se pagar, digamos. Porque eu acho que, enquanto sociedade, é algo que nós devemos arcar com esse ônus, no sentido de é importante manter esses espaços, porque são eles que preservam a nossa história. E sem história, nós somos um povo sem cultura. Por isso, mesmo que você não vá no museu, você não acha que é importante essa preservação? O que te diferencia do cara aqui de Criciúma que vai comer o x-salada e vai no Parque das Nações ou sei lá, qualquer outro? O que diferencia dele? Exato. Se não for isso, tudo que a gente está falando, dessa cultura que te incomoda, algo que você tem, que você consumiu, que você ativamente produziu na história também, né? Porque pense em colegas, vocês ou talvez você mesmo, né? Não é uma sensação esquisita quando a pessoa parou no tempo? Não é muito esquisito quando a pessoa parou no tempo? É muito legal cultivar hábitos ao longo dos anos. E eu tenho hábitos comigo desde a infância. Valores culturais que eu mantenho ainda. Mas outras coisas foram se somando a isso, né? Mas é com uma facilidade tremenda que, quando a gente não percebe, nós estamos fazendo as mesmas coisas que nós fazemos há 20 anos. E isso eu acho loucura. Eu acho loucura. Pois é, né? Nada move essa pessoa. E aí é que tá, né? É um medo de pensar, né? É um medo de pensar, sobretudo. Perfeito. Fica aqui, eu acho que para finalizar, né? Esse medo de pensar, ele é mais perigoso do que o contrário. O medo de virar mais do mesmo. E igual um móvel, assim, no canto da casa, né, professor? E fica essa valorização da cultura, né? A diferença desse pensamento é encarar que a cultura vai nos mostrar as diferenças. E a gente precisa querer encarar elas também, né? As diferenças de nós mesmos em relação aos outros, né? Quando a gente fala sobre esse assunto da cultura, uma coisa que me entristece um pouco é como a gente acha que tudo aquilo que não é a nossa cultura é ruim. Só é boa a nossa cultura. E como a gente não identifica como cultura outras culturas. Sim. Né? Sim, exatamente. Apenas são bons os nossos hábitos, as nossas comidas, as nossas músicas, os nossos gostos, né? Escutar X estilo musical é cultura, o outro não. Gostar de tal coisa é cultura, o outro não. Se vestir assim é cultura, se vestir de outra maneira não é cultura, né? Olha, onde que tá escrito isso, gente? O que é cultura, entende? Se você não se sente representado naquela cultura, tudo bem, né? Ela não é a sua, mas agora a gente hierarquiza
Demais, demais. E outra, né? Como você vai julgar algo que não conhece? Então, te falta conhecer muitas vezes, né? Então, vai, por exemplo, no festival de hip hop esse fim de semana, vai lá. Ah, mas eu não gosto de hip hop. Você já experimentou? Você já conheceu? Você já ouviu alguém falar alguma coisa sobre hip hop na sua frente? Você já viu uma oficina de hip hop? Não. Ah, então, peraí, calma lá. Conheça primeiro, depois aí você pode dizer, não, realmente, não é o meu estilo. E conhecer alguma coisa envolve dar tempo pra isso, né? Você tenta tocar violão 2 vezes, não é pra mim. Não, peraí, pô. Você tem que tentar de verdade alguma coisa, sabe? Você vai numa aula de tênis de mesa e, eu não gostei. Não, você tem que tentar de verdade. Tentar de verdade envolve dispor esse tempo pra aquilo, né? Porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente gosta daquilo que a gente é bom. E daí a gente quer ser bom de primeira em coisa que a gente nunca tentou. E daí acha que aquilo não é pra gente. Ou classifica aquilo como ruim, porque você não é bom naquilo, né? Não, você tem que dar uma chance, né? Dar um tempo dispor um tempo para aquilo. E ignorar as diferenças estéticas. Eu nunca esqueço dessa cena, que é... Eu tenho mais um minutinho? Por favor. Eu nunca esqueço dessa cena, que uma vez eu dava aula no São Defende, e à noite e tal, e debateu o sinal, saíam uns alunos de moto. E pá, estralando escapamento e tal. Eu fiquei, caramba, na outra semana eu perguntei, cara, por que vocês estralam o escapamento quando estão saindo da aula? Daí eles falaram assim, professor, é porque as gurias gostam. Daí eu fui em outra escola, eu conto essa história, ela dizia assim, a gente não gosta disso. E daí, uma vez eu achei, será que tem alguém que gosta que estrala do escapamento, né? Porque, se eles falaram, né, eles não são malucos. E daí eu tava no posto de gasolina, e acontece a moto, e a pessoa do meu lado fala, porra, que massa. Eu falei, tá aí. Alguém gosta. Alguém gosta. E quando a gente olha essa cultura, a gente não vê que a nossa cultura, ela é igual, só que ela tem uma diferença estética. Porque se a gente for colocar em termos, assim, qual que era o objetivo? Paquerar. Nós fazemos várias coisas com o intuito de paquerar, que a gente acha normal na nossa cultura, que outras culturas achariam engraçadas. E quando a gente fala de outra cultura, às vezes é de um bairro para o outro, de uma cidade para o outro, de um país para o outro, né? A gente julga as outras culturas pelo fim estético delas, quando na verdade elas são muito parecidas, né? São muito, muito, muito parecidas mesmo. Sempre quando você olhar outra cultura e estiver fazendo um julgamento sobre ela, pensa, esse julgamento ele é estético ou ele é estrutural, né? Porque, geralmente, todas as coisas são muito parecidas. Professor, obrigado. Muito obrigado, querido. Professor Alex da Rosa, aqui conosco, sempre no quadro Diálogos, filosofando um pouco sobre as coisas do dia a dia.